Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Matheus Vasconcelos. Estamos em mais um episódio aqui do I360 Cast e a gente vai estar falando sobre ensinar, formar e competir. O nosso tema de hoje é ensinando, formando e competindo. A gente está aqui com a treinadora Ronélia e com o professor, treinador Bosco, onde a gente vai estar debatendo sobre esse assunto, tá? E para começar, né, queria compartilhar um ponto de vista sobre essa tríade aqui, né? Sobre ensinar, formar e competir. Que é basicamente um tema onde a gente está falando de uma tríade que diz respeito a uma formação que é integral dentro do esporte, né? Só que tem uma curiosidade, a Tio Sports ela é uma empresa, né? Que trabalha com esporte, mas tem como foco fundamental a formação de crianças, adolescentes, o desenvolvimento das pessoas. Só que a gente está no mês muito importante, galera, que é o mês da Panther Cup. Panther Cup, para quem não conhece, é o nosso produto do futsal, né? Que é uma competição onde a gente bota todas as unidades, todas as crianças de todas as unidades que se inscrevem para competir. E aí eu queria partir desse ponto, né? A gente trabalha com desenvolvimento, com formação, né? A gente poderia estar pautando só isso, ensinar, formar, desenvolver, mas a gente tem uma competição dentro da True Sports, que é a Panther Cup. Eu queria começar a partir desse ponto, né? Por que a Panther Cup, né? E que relação isso tem com formar e desenvolver através do esporte? Perfeito. Antes de passar para o Bosco, eu vou contextualizar um pouquinho essa origem da Panther Cup, porque eu sei que depois ele vai acabar dizendo coisas que eu ia falar aqui. Então é melhor eu contextualizar essa origem, né? Nós, quando surgimos, sempre foi com essa proposta de ensinar para além do esporte e sempre tratamos a competição como algo que remete muito cuidado, né? Remete muito cuidado, principalmente pelo ambiente em que nós colocaríamos, né, as crianças. Então, desenhar a Panther Cup para o que ela é hoje foi um processo. Não vou dizer que foi simples também, porque a gente precisava entender o nosso público até desenhar. Então, a Panther Cup, a gente tinha ideia de que tinham crianças e famílias que queriam ver seus filhos competindo. A Panther Cup já foi festival, a Panther Cup já foi torneio. Tá? Então a gente foi procurando formatos para a gente chegar onde nós estamos hoje. Então é importante que as pessoas entendam que não foi algo que simplesmente acordamos com essa ideia e a Panther Cup saiu assim. Né? Mas a gente foi testando para entender o que funcionava para o nosso público. Então o festival, né, para quem não conhece, é aquela temática onde todos participam, tem medalha para todo mundo, a pontuação de fato não tem relevância. A ideia é jogar. Então, um festival nesse formato, torneio de um dia só, onde todos jogam contra todos, e no final todo mundo também ganha suas medalhas. Chegamos a um ponto de fazer festival e torneio, tentando fazer ali níveis diferentes, de repente, até que chegamos ao desenho de hoje, né, que é a Panther Cup entre todas as unidades. As equipes se enfrentam, fase classificatória, e final ouro e final prata. Né? Mas o que é muito interessante dentro desse processo? A gente foi entendendo as famílias, as crianças, o nosso público, o que agradava, o que seria possível fazer para elas jogarem mais, para elas se divertirem mais, para elas experienciarem mais. Então, chegamos nesse formato que é hoje, que a gente acredita que é um formato bem sucedido, visto que nós temos cada ano mais alunos inscritos, e um ponto mais importante ainda, o trabalho que a gente desenvolveu, que a gente desenvolve com a Panther, lá no início a gente sempre tinha que chamar outras escolas convidadas. Então chegou um momento que a minha meta, o meu objetivo era fazer com que a gente fizesse uma competição somente das nossas unidades. Então a Panther cresceu, a competição cresceu também. E a gente chegou num patamar onde hoje a gente consegue ter somente a nossa escola envolvida na competição e fazendo um ambiente, promovendo um ambiente seguro, um ambiente saudável, de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque é muito difícil quando você convida outra escola, outra cultura, outro pensamento. Então a gente chegou nesse ponto bem sucedido. E aí eu passo para o Bosco, para ele realmente, de forma mais direta, responder a sua pergunta. Bom, a Panther Cup, ela é o evento que encerra a temporada de eventos. Durante o ano a gente tem outros eventos durante o ano, a gente realizou 3 amistosas
E a Panther Cup, ela fecha com chave de ouro, sempre gosto de dizer isso, essa temporada de eventos, e é o momento mais aguardado pelos nossos alunos. Quando a gente fala dos amistosos, os alunos já sempre lembram da Panther Cup, vem uma preparação toda dos alunos, da nossa equipe, e a gente hoje consegue realizar essa competição somente com os nossos alunos. E quando a Ornélia fala sobre cuidado, é o que a gente mais tenta entregar para os nossos alunos, para as crianças que participam da Panther Cup, né? Então, atualmente a gente realiza a Panther Cup em todos os sábados do mês de novembro, e os jogos, a gente sempre tenta tomar o cuidado justamente para essa questão da divisão das equipes, e as pessoas elas podem pensar que a competição ela é o resultado final. É um momento de avaliar como foi o ano, como foi a temporada, como foi a preparação, como o resultado ali dos treinos. Mas pra gente, não. A gente enxerga a competição como parte do processo ali da iniciação esportiva, como parte do processo da formação esportiva. E é nisso que a gente acredita. E quando a gente fala de competir, a gente também fala de educar, de formar, porque tem vários fatores que vão cercar esse ambiente competitivo. A gente, né, e o resultado disso é que geralmente tem placares sem goleadas, existem placares onde a gente vai ter um jogo disputado, um jogo equilibrado. A gente tenta demonstrar o máximo possível as nossas ideias de jogo, qual são o que baliza realmente o modelo de jogo da Panther. Então quando a gente faz a Panther Cup, ela por uns pode ser vista como um resultado, mas a gente acredita que é mais um pilar ali do processo da formação, para que a gente coloque em prática aquilo que a gente treina, só que realmente num ambiente onde é um ambiente diferente, onde vai ter uma atmosfera diferente, não vai ter ali, não vai ser somente, não tem as atividades, as tarefas de treino, mas tem o jogo em si. Eu tenho do outro lado da quadra jogadores com a qual não convivo diariamente, tem uma arbitragem oficial, tem a torcida, tem placar. Então é a nossa forma de fazer com que a experiência, a formação esportiva dos nossos jogadores seja mais rica e diversificada ainda, dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente agradável, porque a gente sabe que se formos competir e o placar for levar só goleada, a gente vai estar contribuindo com fatores que aumentem as possibilidades da criança, do jogador, desistir do esporte. E a gente não quer falar sobre isso. Em outros episódios a gente já falou sobre o primeiro contato ser em um ambiente prazeroso, para engajar a criança, fazer com que a formação, a duração da criança naquela modalidade seja mais prolongada. E a competição, que é um assunto delicado na formação esportiva, tanto de jogadores quanto de professores, mas principalmente no meio da família, a gente tem todos esses cuidados aí para proporcionar uma experiência positiva, rica, prazerosa e diversificada, para fomentar ainda mais o esporte entre os nossos alunos. Legal. Para quem não sabe, né, o professor Bosco é o nosso diretor técnico, a treinadora Ornélia é a nossa gestora, a dona, né, da True Sports. E eu queria saber, eu vou fazer perguntas diferentes agora para vocês dois, tá? Que é o seguinte, né? Primeiro que quando a gente fala de ensinar, formar, competir, aí o professor Bosco, eu acho que caracterizou isso muito bem, a gente está falando de um processo. Né? Ensinar é o ato de transmitir, formar é um contexto de desenvolvimento de potencialidades, né? E competir é basicamente quando você cria um espaço para que essas potencialidades elas possam ser comparadas também, né? E aí dentro de toda uma rede de cuidado, de suporte, né? A minha pergunta para a treinadora Ornélia né? Qual foi o momento que você percebeu que, precisamos, né, criar ambiente de competição? Né? Aí vem algumas coisas que eu posso compartilhar aqui depois que eu lembro de conversas também. E em relação ao professor Bosco, né, na posição de coordenador técnico, o quão é importante, né, a gente repassar para os nossos treinadores, né, o que é competir,
né? E como é que eles podem ser, como treinadores, um agente que é de formação também ali, né? Porque ele está competindo, mas ele, ao mesmo tempo, está formando, né? Que cuidados o treinador tem que ter quando chega nesse ambiente, né? Porque ele é como se fosse uma rachadura entre o formar e o competir ali, Sim. né? Porque quando chega aqui é tudo muito mais, né? É sutil, digamos assim. Qualquer coisinha né? É um alvoroço na competição. Mas é isso, né? Como é que você percebeu isso e depois os treinadores? Bom, primeiro eu tenho que te dizer assim que competir, eu sempre tive muito cuidado com isso porque por estar dentro do esporte, por ter sido atleta, por ter acompanhado diversas competições e saber que uma má condução geraria um ambiente nocivo, então isso me fazia pensar muito sobre como é que eu vou colocar esse pessoal para competir, sobre como é que eu posso fazer isso sem um ambiente desagradável, como é que eu posso fazer disso uma experiência realmente que seja, não vou dizer positiva, porque às vezes a criança perde, para ela vai ser negativa aquela experiência, mas no sentido de que não machuque de uma forma que e aí um pouquinho da história da Ronelli, né? Como machucaram quando eu era atleta. Que não seja aversivo, né? Exatamente. Que seja aquela coisa de não quero mais jogar. Uhum. Então, eu sempre tive muito esse cuidado e também sabendo que quando as pessoas pensam em competir, elas pensam em alto nível. Elas sempre pensam no alto nível, elas não pensam em ajustar o nível. Elas pensam em o que eu tiver de melhor eu vou colocar para jogar, né? E tendo uma escola e sabendo que a escola ela vai, enfim, vai acolher, vai ter diversos alunos de diferentes níveis, aquilo era um desafio. Eu não sei como fazer isso. Pronto, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Então, uma forma de resguardar os alunos era não competir porque eu não sabia como fazer aquilo. Ponto. Então, enquanto não sei fazer, melhor não fazer besteira, né? Eu não sei se coloca o pi no meio, né? Porque eu ia chamar um palavrão. Então, mas as próprias famílias, as próprias crianças começavam a perguntar. Então, isso é um motivo. Quando é que a gente vai jogar? Né? Uhum. Porque só o treino não é suficiente. Estão jogando todo dia, mas só o treino não é suficiente. Quando vai ter um campeonato, vai ter um torneio, vai ter alguma coisa assim? E isso também passou a ser interesse das famílias. E aquilo, obviamente, se é interesse das famílias, também começa a me incomodar. Mas sempre com a intenção de não fazer da nossa escola, que sempre teve a missão de ensinar mais que o esporte, ensinar mais que futsal e ser para todo mundo, né? Como é que eu vou fazer isso sem ferir os meus valores e meus princípios? Então, quando esse pedido começou a ser mais latente, foi quando, tá na hora, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, por isso que a gente começou até com um festival, aí a gente começou com um torneio, até a gente chegar nesse modelo. Só que a gente também, dentro desse processo, a gente evoluiu muito e aprendeu muito com os nossos alunos. Poxa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Nossa, gente, a gente errou pra caramba. Eu lembro nossa, na verdade, toda vez que tem Panther Cup, eu lembro de uma mãe, acho que você não tava ainda, não tava. A gente fez, só que a gente, enfim, não fazia esse equilíbrio das equipes. Imaturidade, tá, gente? Não fazia o equilíbrio das equipes, não tinha essa experiência. E teve uma mãe que ela, cara, me pegou no canto assim, perto do vestiário ali, no Domingos Veloso mesmo. E descascou. Falou um monte pra mim, na frente dos outros. Falou que a gente... E era ruim ouvir aquilo, porque ela disse assim que a gente não tinha o cuidado que era pra ter. Como é que a gente chamava as crianças pra participarem de um negócio desse, pra passar vergonha, né? E nessa época a gente precisava chamar outras equipes, senão não tinha jogo, não tinha amistoso, não tinha competição. Enfim, falou muitas coisas que eu sei que naquele momento ela estava chateada, estava magoada, porque, enfim, para ela o filho dela tinha passado uma vergonha, frustração, né? Que hoje em dia tudo é frustração para as crianças. A frustração e... Enfim, eu acolhi aquilo, achei muito ruim ouvir, porque é natural achar ruim, fruto... Claro que a gente tem muito cuidado, então ouvir tudo aquilo
mesmo tendo todo cuidado, porque meu cuidado era genuíno, não conseguia executar. Não conseguia executar. Então, putz, foi uma das piores experiências assim, que eu tive em relação com família. Porque, primeiro, não gosto de passar vergonha, esse é o ponto. Segundo, porque eu tava fazendo aquilo realmente com cuidado e a competição era para eles. Mas errei onde? Errei quando chamei uma equipe que não compreendia o que pra gente seria interessante também, né? Então, eu assumo todas essas responsabilidades quando a gente obviamente, não sai bem em algo. Então, a gente aprendeu nisso, a como fazer isso, só que o trabalho cresceu e o crescimento do trabalho possibilitou que nós fizéssemos o que nós fazemos hoje. Não fosse isso, a Potter Cup não era o que é. Eu ia ter que continuar chamando equipes, escolas adversárias, escolas que não têm os mesmos princípios e valores que a gente, e possivelmente a gente nunca teria chegado a esse denominador comum. E o que me deixa feliz ao mesmo tempo, porque prova real, né, de que o que a gente faz chega a muitas pessoas e muitas pessoas se identificam com o que a gente faz. Não fosse isso, a gente não estaria aqui agora, né? Então, é isso. A Panther Cup é o nosso... A gente diz hoje que é o maior evento, mas ninguém sabe o que a gente passou para ser hoje o maior evento da nossa empresa, né? E a gente conseguiu... Pô, vamos fazer os nossos acordos, vamos equilibrar as equipes. Outro ponto importante, a Panther Cup tinha um limite de inscrições. Acabou, esse é o limite. E aí, depois de um tempo, quer saber? Ficava a gente sem participar. Aí, meio que na loucura, eu falei, quer saber, esse ano vai ser diferente. Deixa aberto aí pra todo mundo. Quem quiser se inscrever, entra aí. E foi, tipo assim, foi uma das decisões mais acertadas que a gente teve. Mas, de novo, porque foi um anseio do meu público. Sim. Eles estavam querendo. Tinha mais gente querendo competir, participar. A gente não tinha mais vaga em números. Então vamos abrir. Depois a gente se vira e vê como é que a gente faz para acomodar todo mundo. Hoje quem não entra na competição é porque perdeu a data de inscrição, tá? E geralmente acontece. Mas fica aberta há bastante tempo, né? Fica bastante tempo, né? Um mês aí, né? E a gente ainda faz aquelas remanescentes quando vê que tem alguma equipe que aqui dá para colocar mais alguém, a gente acaba fazendo também. A gente moldou muito bem. Mas o que eu quero dizer é que a gente procurou entender o nosso público para a gente oferecer algo para o nosso público. Então não é algo que eu trouxe de outro lugar, não é algo que eu vi em outro lugar e vamos colocar aqui agora esse modelo. Foi algo que a gente construiu, que a gente entendeu e que hoje a gente consegue oferecer da melhor forma possível para o público que a gente tem.